Hoje recebemos alguém que não apenas escreve histórias, mas ensina a alma a se expressar através das palavras. Autor de 30 livros e uma vida dedicada ao jornalismo literário, Edivaldo Pereira Lima nos traz hoje um importante lançamento, o seu novo livro, Erguendo o Véu de Ísis, uma história de amor e consciência, a jornada de Cíntia e Arnaldo. Um livro que desafia o que nós conhecemos por romance. Professor Edivaldo Pereira, muito obrigada por ter aceito o meu convite do André para participar, porque é um grande prazer estar com o senhor no nosso Prós e Ideias. Muito obrigada por sua participação, professor. Isilda, é um grande prazer aqui estar falando com você, nesse podcast em que você, com o André, está trazendo uma contribuição interessante para a nossa cultura, colocando temas relevantes, atuais, em circulação para essas pessoas que já sentem uma sintonia com o que você traz de conteúdo. Então, é uma grande satisfação estar aqui com você. Estou à disposição para a gente bater um papo sobre o tema, não é, que esse livro remete e o contexto onde ele se coloca, porque esse livro representa o início de uma série narrativa que eu acabei de criar. Professor, logo no início, logo no título, o senhor já evoca a mitologia. Mas, na prática, o que significa na vida moderna erguermos juntos o véu de Ísis? Olha só, nós temos o mau condicionamento na nossa cultura de buscarmos entender a realidade sob uma perspectiva muito reduzida, sob uma visão antiga de compreensão da realidade, onde a nossa ótica sobre o real está limitada aos fatos concretos dos acontecimentos. Acontece que a realidade, e isso até a ciência de mais vanguarda já aponta, a realidade é constituída dos fatos concretos e é constituída das situações sutis e subjetivas que cercam os acontecimentos. Do ponto de vista da comunicação, quando você tem uma comunicação que fica presa aos fatos, você não está trazendo uma contribuição para alavancar a compreensão da pessoa que está recebendo a mensagem. Você tem só uma informação factual, presa aos elementos objetivos da realidade. Mas, na verdade, se você precisa compreender, você precisa, na comunicação, dar vazão também à compreensão dos elementos sutis do mundo emocional, do mundo arquetípico, do mundo psicológico que cerca as pessoas e os acontecimentos. E a melhor tradição que nós temos na cultura de expressão dos aspectos simbólicos e sutis da realidade é a mitologia. Então, eu trago para o livro uma menção a esse conceito mitológico do véu de Ísis, que tem tudo a ver com a história que eu conto, que é uma história real de um casal de médicos aqui em São Paulo, que está há muitos anos dedicado a processos de trazer essa abertura de compreensão para as pessoas. Professor, é interessante porque muitos é lógico, o amor une os casais, mas o senhor fala em consciência. Na hora que o senhor teve conhecimento desse casal, da história desse casal de médicos, qual foi o estalo que deu para sentir o seguinte: não é apenas um relato, vai tornar um livro? Olha, o livro nasceu de um propósito que eu já tinha estabelecido de criação dessa série narrativa, né, que eu estou chamando de A Via do Despertar. Então, a ideia para escrever histórias assim, procurar pessoas que estivessem aliadas a essa intenção minha, e a intenção é a seguinte: contar histórias reais de pessoas em diversos campos da atividade
desde a área educativa, a área médica, a área da busca espiritual, a área dos negócios também, de gente que está, na prática, levando adiante novas maneiras de compreensão da realidade que são inspiradoras para a nossa transformação. Então, a série nasceu com esse propósito. E na hora de começar a produzir os livros, eles vão ser produzidos em série. Eu vou ter um livro novo a cada mais ou menos 3, 4 meses. Na hora de escolher o primeiro caso que eu iria contar, esse caso desse casal veio à minha mente já de imediato por um fator pessoal. Eles são amigos meus e a minha vida tem entrecruzamento com a vida deles em diversos momentos da existência. Então, na hora que ficou madura a ideia da escrita da série, o primeiro livro claramente despontou e esse livro seria da Cíntia e do Arnaldo. E o que distingue estes médicos, Cíntia e Arnaldo? Distinguem por dois motivos. Primeiro, porque eles são um casal, eles um casal matrimonial. Eles estão juntos, levando adiante uma vida de amor e de construção há 50 anos. E olha só, e aí esse casamento deles está envolvido com um propósito e uma missão de vidas que eles colocaram, que é trazer processos, cursos, atividades que ajudem as pessoas a se despertarem para uma outra forma mais elevada de compreensão da realidade e de melhoria do aperfeiçoamento delas como pessoas. Então, é, eles vivem o que eles praticam e o que eles ensinam, e muitas vezes os ensinamentos que eles levam adiante não são ensinamentos deles, mas eles trazem pessoas que são professores avançados, né, em diversas áreas do conhecimento humano, e eles são os agentes que mobilizam a possibilidade desses outros professores conduzirem as suas atividades, além deles próprios terem a sua metodologia e onde eles dão cursos presenciais e há pouco começaram também cursos online. E aí, olha só, por eles viverem o que eles praticam, a relação amorosa deles é muito diferente daquilo que a gente considera o amor romântico de um casal, seja um amor romântico de um casal heterossexual ou de qualquer escolha sexual de preferência do casal. Por quê? Normalmente, no amor romântico, o que a gente entende como amor está muito relacionado a questões do ego, de uma personalidade que ainda não se desenvolveu muito, onde a questão da posse, a questão da manipulação está muito presente. Mas para um casal que está num processo de crescimento e que trabalha realmente essa questão da elevação da consciência, a relação amorosa deles e a maneira como eles conduzem de maneira muito bonita o relacionamento deles é uma maneira assim em que você escolhe estar com o parceiro e você continua presente com o parceiro, nutrindo o amor, não porque você tem uma necessidade de posse, você tem uma dependência. É porque você escolhe caminhar com aquela pessoa num processo de elevação de consciência. Então, por isso que no subtítulo do livro eu menciono essa coisa do amor, mas o amor ligado a esse processo de crescimento em consciência da pessoa, onde o amor matrimonial e o amor romântico têm uma perspectiva completamente diferente. É um fato espetacular esse, porque distingue, assim, os seus outros livros. Quer dizer, o senhor é autor de biografias importantes. Né? Ayrton Senna, por exemplo, né? Ilustra bem sua trajetória, mais outras biografias de homens importantes e mulheres importantes no país. Mas, assim, o que distingue a história deste casal de uma biografia? O método que eu emprego para desenvolver esse livro, ele está voltado à produção de um gênero que vem do jornalismo literário que nós chamamos de perfil. O perfil, vamos simplificar, é uma espécie de biografia curta,
todos os livros da série foram concebidos para serem livros curtos. Esse, por exemplo, o primeiro tem 114 páginas apenas. Então, num livro assim, o objetivo não é contar a história toda da vida da pessoa, né, que seria uma biografia clássica, mas é traçar um perfil psicológico de como são essas pessoas, para que você, leitor, encontre alguma possibilidade de conexão emocional, mental com aquela história e se inspire na vida daquelas pessoas para encontrar instrumentos inspiradores para a sua própria caminhada. Então, esse é o segredo, é a tecnologia desse tipo de texto que nós chamamos no jornalismo literário de perfil. É interessante porque é, os bastidores, eu fico imaginando assim, quem vai ler o livro também vai imaginar quanta emoção nos bastidores dessa história. Com certeza, Zilda. E olha só, olha uma coisa sensacional. Durante muito tempo na nossa cultura, nós achamos assim que para você compreender alguma coisa, você compreender, por exemplo, o que significa a vida desse casal, de repente para você, que tem a ver a história de pessoas que você não conhece, não é? E que de repente você vai ver que, no fundo, embora os fatos externos sejam específicos da história deles, os desafios que eles enfrentam para o casamento deles darem certo, para eles serem pessoas bem-sucedidas na vida, são, em essência, os mesmos desafios que você enfrenta, que eu enfrento, que o André enfrenta, né? Que o nosso ouvinte, a pessoa que está acompanhando agora o podcast, enfrenta. Então, para que você tenha essa leitura onde você capta realmente o sentido daquela história para você também, é você ter uma narrativa que consiga trazer para você elementos que te permitam avançar para um nível além da pura informação factual e entrar no nível da compreensão. Agora, o que que a ciência atual mostra? Para você compreender alguma coisa, o caminho adequado não é você ficar preso ao raciocínio mental. Porque quando você chega ao extremo do pensamento para tentar entender uma coisa lógica, você vai entender só a casquinha superficial dos acontecimentos. Por quê? A psicologia de vanguarda prova que o que motiva as pessoas para andar na vida, para responder aos desafios que a vida coloca nos passos dela, não é a mente, é a emoção. A emoção, as emoções básicas do ser humano, o medo, a alegria, esse chamado amor, são os verdadeiros motivadores do crescimento da pessoa na vida. Então, para você trazer uma narrativa que consiga colocar para o leitor, no caso do texto escrito, mas a mesma coisa do cinema, da televisão e tudo mais, e do podcast, para você colocar uma mensagem que impacte a pessoa, que engaje a pessoa e que a pessoa sinta que realmente aquela história, aquela narrativa que ela está tendo contato, embora esteja focado no caso da pessoa X ou Y, no fundo do fundo, o padrão que está ali dos acontecimentos está falando alto com a emoção dela. E aí, se ela sente essa conexão, aí a história que ela está lendo vai fazer muito sentido, porque a gente só compreende realmente alguma coisa e aquilo causa impacto quando você faz uma leitura que integra os três aspectos principais de você entender alguma coisa. A mente, a inteligência está aí para isso, mas só a mente sozinha não adianta. A emoção e a intuição. Então, esse método que eu emprego, que vem do jornalismo literário e vem de um nível mais avançado do jornalismo literário, de uma proposta metodológica que eu desenvolvi chamada jornalismo literário avançado, esses recursos eles provocam uma narrativa que vai entrar no nível da emoção, no nível do raciocínio lógico de boa qualidade e, ao mesmo tempo, vai poder despertar alguma capacidade de entendimento intuitivo da pessoa. Então, sim,
quem vai ler o livro vai ter contato com essas coisas em alto grau, em alto nível, em todos os aspectos. Vai entender mentalmente toda a trajetória do casal, o que eles fazem na vida, como se casa a questão da vida amorosa deles com a missão e com o propósito de vida que eles se colocaram. O propósito de vida deles que eles se colocaram não é o propósito convencional do médico, porque, na verdade, o que eles exercem com maior amor e dedicação ao próximo e compaixão é trazer esses conhecimentos que alavancam a capacidade da pessoa se ver e crescer como ser humano. Porque há um propósito universal que o universo, o Criador, coloca para toda a vida humana, que é o seguinte: a intenção e a vontade do universo é que você, ao nascer e passar por uma vida nesse planeta, você chegue ao final da vida sendo um ser humano qualitativamente muito melhor do que aquilo que você é quando você nasce. E esse processo, na psicologia de vanguarda, se chama evolução da consciência. E o que é a consciência aqui no sentido mais simples para nós? É a sua capacidade de se autocompreender e agir com o mundo de uma maneira íntegra, com o seu potencial real e com essa sabedoria do universo que está aí à disposição para cada um de nós. E esse processo de evolução da consciência, no meu entendimento, é um dos propósitos essenciais que o universo coloca para o ser humano. Para que você está vivo aqui agora? Então, cada um tem os seus propósitos, seus objetivos, mas eu ouso comentar que, na minha visão, um propósito universal que o Criador colocou para todo ser humano aqui é a gente conseguir evoluir e ultrapassar as nossas limitações de conhecimento da realidade e conhecimento de nós próprios, que são as limitações impostas pela nossa cultura. Então, esses processos todos dessas pessoas que eu escolhi escrever sobre elas, são pessoas que, na prática, por diversos caminhos, estão fazendo um trabalho de elevação de consciência e contribuindo para isso. E essa elevação de consciência pode acontecer por algumas pessoas que encontram um caminho para isso na via espiritualista, que é o caso desse casal. Tem gente que encontra isso através das religiões convencionais, tem gente que encontra isso sendo totalmente ateia, mas na prática fazendo um trabalho magnífico, como é o caso, por exemplo, de alguns empresários. E o meu terceiro perfilado, eu não posso dar o nome agora, é um empresário no Brasil que está fazendo um trabalho magnífico em torno de agricultura natural e orgânica, em torno de direitos humanos, de proteção daquele que é o produtor lá no campo, não é? Mas fazendo isso com um grau de consciência muito elevado, que é aquele para a gente finalmente começar a compreender que entre nós e a natureza não há separação. Na verdade, a nossa evolução como seres humanos e como espécie exige que, nessa altura do campeonato, a gente dê um salto de consciência e saibamos lidar com a natureza em harmonia com ela. Por que que nós estamos enfrentando vários desses grandes problemas ecológicos? Em parte, pela nossa ignorância, porque nós achamos, durante muito tempo, que nós e a natureza estamos separados. Então, o que que o homem fez com a natureza? Expoliou a natureza em benefício dos interesses egóicos do ser humano. Então, nós estamos chegando a que ponto da nossa civilização? A esse ponto em que os problemas ecológicos são terríveis, em parte porque pela nossa ignorância de uma compreensão profunda de como é a vida, de como é a realidade. Então, a evolução da consciência tem tudo a ver com isso. E aí, voltando ao caso da Cintia e do Arnaldo. Eles são pessoas, aqui do Brasil, do nosso tempo, não são pessoas da celebridade, não são famosas, não estão aí no show business, né? Não são atletas heróis do esporte, são pessoas que, no seu anonimato discreto, saudável, estão fazendo um trabalho em benefício do semelhante, em benefício
da humanidade como um todo de uma maneira exemplar. E assim como eles, nós temos dezenas de casos que, se eu tiver sorte, peço a Deus que eu tenha com essa série, vão estar aparecendo nos livros pouco a pouco. Não só pessoas do Brasil, porque essa série foi construída para ser um projeto internacional. Então, todos os livros têm edições em português, e esse livro já tem também, edições em inglês e espanhol, publicadas lá fora, voltadas especificamente para o público americano, para o público de língua inglesa, e para todo o público de língua espanhola no mundo, na América Latina inteira. Então, esse livro já está sendo distribuído para todos os países da América Latina também. E no É, é, Brasil, onde é que se adquire esse livro? Ele está nas livrarias? Onde é que se encontra? eu estou usando um sistema de editorial novo que tem no Brasil, que é a chamada autopublicação e publicação por demanda. Então, o livro, nas versões impressa e e-book, que a pessoa pode escolher, se a pessoa preferir o livro digital, ela pode comprar o digital. E a edição digital e a edição impressa estão no Clube de Autores, que é, vamos chamar assim, uma das editoras e a mais importante da América Latina hoje em dia, uma das editoras que trabalha nesse sistema de publicação sob demanda, né? Que é o clubedeautores.com.br. A pessoa só entra no clube, procura o livro pelo título ou pelo meu nome, compra. Se ela comprar o digital, o livro é baixado imediatamente no celular ou no computador dela. Se a pessoa quiser o impresso, eles vão imprimir e mandar para a pessoa pelo SEDEX. E aí vai demorar aí uma semana mais ou menos. Se a pessoa quiser só o livro digital, ela encontra tanto no Clube de Autores como encontra na Amazon também e no Google Play Books no Brasil também. Professor, É o mecanismo. assim, é um imenso prazer sempre ouvi-lo. Vamos acompanhar essa série sem dúvida. Eu e André agradecemos imensamente a sua participação. O senhor sempre nos ensina os melhores caminhos para conduzir nossas vidas. Então, por maior que seja o desafio, essa série vem para iluminar vidas, o que é muito importante. Muito obrigada por sua gentileza de nos atender, professor. Muito obrigado, Isilda. É um prazer sempre falar com você e agora falar com o pessoal que acompanha o seu podcast também. E eu agradeço muito também a dois importantes colaboradores do Prosideias, Regina de Cássia Pasquale, que deu o título desta série que estou fazendo, Prosideias, e Luiz Augusto Martino, que tem nos auxiliado, que tem nos auxiliado imensamente. E a todos que se inscrevem no nosso canal, porque veja, é tão importante essas entrevistas que nós trazemos, que acrescentam vida, que falam de esperança. Se inscreva no nosso canal, participe. Gratidão pela sua participação. Gratidão, professor. Um grande abraço. Abraços.